Hoje eu vou contar a história de uma pessoa que tem Ketu na casa 2 e Rahu na casa 8, em que Ketu representa o passado e Rahu o futuro. Então, essas pessoas vêm de um passado com uma convivência familiar muito sólida, com valores muito sólidos e até conservadores rígidos, em que os pais ditam as regras, em que o nativo vive sob o paradigma dos valores daquele núcleo familiar. Então, elas podem desenvolver muito apego aos seus próprios valores e muito apego ao patrimônio, ficarem acumuladores, acumular coisa demais na casa, acumular roupa demais, sapato demais, objetos de valores e até mesmo ter amizades demais, relações demais. O problema não é ter amizades demais, o problema são acumular relacionamentos com pessoas que não te somam nada na vida, que só te estagnam, que só te engessam. Então elas podem vir de um passado de muito medo, de questionar essas coisas através do mistério, buscando a morte, buscando viver a sexualidade delas de maneira mais espiritual. Então elas podem ser muito pudicas e serem muito castrativas, e de se autocastrarem e de ver o sexo como ímpio, como sujo, como uma coisa a se sentir culpada. Então elas podem se sentir muito culpadas de buscarem arrebatamento sexual e chegar até Deus através do sexo. Só que esse conservadorismo se torna insuportável. Então, elas podem se sentir invisíveis, mal compreendidas, elas podem se sentir um fantasma dentro da família. Então, elas podem ficar muito cheias de se revoltarem contra isso e renunciarem. Então, Ketu na casa 2 representa que a pessoa vai renunciar à própria família para ela buscar o Rahu na casa 8, o futuro. Então, ela vai descobrir o místico, o oculto e as coisas que estão escondidas, que às vezes certas crenças que nos estagnam nos impedem de ver as coisas escondidas, as coisas que o dinheiro não pode comprar. Então elas precisam entender que existe muito mais do que só o que o dinheiro pode comprar. Existem muito mais relações verdadeiras do que só aquelas motivadas por interesses financeiros. Elas podem fazer grana muito rápido na vida, terem um dinheiro, terem carreira, terem trabalho e acumularem financeiramente, serem boas em fazer poupanças, boas em juntarem dinheiro, só que elas acumulam demais, elas precisam dessa transformação. Então, elas podem renunciar à própria família se casando com uma pessoa e vivendo a realidade, os valores da outra pessoa, os problemas da outra pessoa. Essas pessoas precisam muito fortemente aprender a tolerar as sombras e os defeitos e o lado obscuro das outras pessoas. E qual é a melhor maneira de fazer isso? Bom, é você de fato se relacionando de corpo e alma com uma pessoa e abrindo todas as portas. As pessoas podem ter muito medo de abrir todas as portas de um relacionamento quando elas estão em um e ver o que acontece, mas só que Rahu causa um senso de separação, e então elas vão até o limite disso, só que elas podem se sentir perdidas. E eu descobri o sexo, eu descobri o que é uma ligação de alma, eu descobri o que é chegar em Deus através do sexo, eu descobri sobre o ocultismo. Só que eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei para onde eu vou, eu estou perdido. Então, é aí que elas precisam se reconectar o seu Ketu com o seu Rahu e entender que elas nunca vão deixar o passado da família delas, que a família é uma das únicas coisas que você não pode deixar completamente, que você não pode renunciar completamente, que existe algo de verdadeiro que o seu pai e a sua mãe te ensinaram no passado. Só que, uma vez que você experimenta a transformação, você volta entendendo que existiam de fato muitas coisas no seu passado que estavam estagnadas. Então existe muita roupa que você não usa, muito sapato que você não usa,
muitas relações falsas e que são muitas vezes motivadas por dinheiro. Então você precisa aprender a dar um basta nisso, a se desfazer das coisas, não ter medo do fim, não ter medo porque do mundo você não vai levar nada. Então a única coisa que realmente pode moldar relações verdadeiras é o amor. E amar a outra pessoa, primeiro você tem que se amar a si mesmo, entender o seu valor, para você entender o valor da outra pessoa. Então é assim que eles vão conseguir relações mais equilibradas, entender que os valores que foram ensinados no passado são importantes e a transformação que vem com o relacionamento e os valores que o parceiro ou a parceira trazem dentro desse relacionamento também são importantes e que precisa haver uma equiparação desses valores. E quando há uma equiparação desses valores, você entende de fato o que estava estagnado e engessado e você se desfaz de muita coisa. E você começa a sentir que a sua vida realmente está andando, que está arejando, porque você não tem mais medo da morte. Porque a verdade não está no corpo material, porque estar encarnado é, na verdade, uma grande ilusão. Então, esse eixo nodal, eu acredito que a grande deslumbramento é entender que estar encarnado é uma grande ilusão, que a alma eterna, que é essa gota extraída do oceano, é só uma pequena parte da verdade. A nossa alma ela é muito mais longa e ela já passou por muitas mortes e transformações, e entender que tudo é um ciclo, tá certo? Então com isso você angaria muito mais paz, inclusive a nível psicológico, porque Rahu na casa 8 a pessoa deve descobrir a paz que vem a nível psicológico, é justamente não tendo medo da morte, não tendo medo do fim das coisas, de se desfazer do que é falso, tá certo? Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia, nos vemos na próxima. Obrigado!